Ou você faz o pacto e assume o compromisso, ou deixa a sua vida continuar sendo controlada pelo sabotador oculto. Essa é a saga do meu recomeço. Aqui eu estou documentando todas as ações e todas as reflexões que eu estou usando para conseguir seguir em frente nesse caminho. O lema aqui é: nem perdido, nem encontrado, mas em movimento. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Aqui nós estamos construindo um caminho para esse recomeço. A gente falou sobre achar um propósito, sobre nós autoconhecermos. Depois disso, a gente foi entendendo qual que seria o ofício ideal para nós, como fazer esse mapa do ofício. E aí, dentro dessa saga do herói que nós estamos construindo aqui, a gente percebeu que a gente precisa do primeiro elemento da saga, que é a referência, ou seja, achar o mestre. Foi, inclusive, o assunto do nosso último episódio, que foi como achar o mestre e como avaliar este mestre. Só que eu percebi que uma das coisas mais difíceis de conseguir fazer quando a gente tá entrando nessa empreitada de recomeço na vida é conseguir manter a energia. Ih, rapaz, tu me complica. Ou seja, se manter com essa vontade, com essa empolgação, com esse senso de que a gente precisa caminhar e continuar a seguir em movimento. Então, aqui hoje eu quero apresentar um elemento que eu coloquei na minha jornada, que eu acho que tá me ajudando a não deixar essa energia cair. Continue. E o que eu quero dizer com isso? Eu precisei fazer o pacto. Tá zoando? Não tá zoando? E calma aí você, meu amigo evangélico. Eu não tô falando aqui de fazer um pacto de vender minha alma pro mochila de criança, ou pro inimigo, como é que vocês chamam. É uma outra espécie de pacto. Fica até o fim do episódio que tu vai entender o que eu quero dizer. Ah, tá. Mas vamos começar então do começo para eu te explicar como que eu cheguei até esse pacto. Eu tava aqui pesquisando sobre os mestres, sobre uma instituição, um professor que vai me ajudar a aprender esse novo ofício que eu quero exercer. Então eu tava mergulhado nessa pesquisa e eu me deparei com um sentimento que eu percebi que ele é muito perigoso nessa jornada. É, eu também, maninho. Eu também. E o que é esse sentimento? Eu pensei assim, será que tudo isso que eu tô construindo de buscar um propósito, de viver uma vida que eu realmente sonho em ter, será que tudo isso não é só um delírio da minha cabeça? Será que eu só não construí uma narrativa para poder fugir de uma realidade que eu tô insatisfeito comigo mesmo? E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar. Me veio na cabeça assim, será que eu deveria desistir de tudo isso e voltar a trabalhar com o que eu já sei, ser a pessoa que eu sempre conheci, sem ficar criando grandes expectativas, algo mais palpável, e dentro disso tentar ser o mais feliz possível? Será que realmente vale a pena tanto esforço e abnegação dos meus desejos para ir atrás de algo que eu nem sei se eu vou alcançar? Não sei. E chegar no final e olhar para trás e ver que eu deveria ter aproveitado mais a vida e eu acabei não aproveitando tudo que eu poderia usufruir da vida, que eu já sei que eu gosto, ao invés de ficar tentando correr atrás de coisas novas. Eu sei, eu caí nessa reflexão e mergulhei profundo nesse abismo. Se lascou, doidinho! E toda essa dúvida tomou meu coração de uma maneira, assim, absurda. O sabotador oculto, ele veio, assim, me pegou pelo pé e me colocou nessa reflexão de uma forma visceral. Sei tudo sobre você. Como? Eu tô na sua cabeça. E quando eu percebi, quando eu me dei conta, eu tava totalmente emaranhado nesse pensamento. Eu aposto que você também já deve ter se perguntado se vale a pena seguir uma vida de tanto esforço para talvez chegar a lugar nenhum, e se não é só melhor a gente seguir o fluxo da vida como ela é e deixar que ela nos leve de maneira natural para seja lá onde for que a gente vai ir, se apegando no que a gente tem e ficando feliz com as pequenas conquistas que a gente tiver.
Deixa assim. E depois de pensar bastante e sair desse limbo maldito que eu fui tragado, eu ergui a cabeça, bati a poeira e pensei, é claro que vale a pena viver toda essa loucura de perseguir um propósito, de lutar para nos livrar dessa luxúria que nos coloca em vícios e um monte de coisas que são inúteis para nós. Verdade. Com certeza vai ser um processo doloroso a gente lutar para conseguir viver uma versão que é a nossa melhor versão de nós mesmos. Que mané, deixa a vida me levar a nada, o caramba. Nós somos os governadores do nosso próprio destino. O regente do caos, ele apenas conduz a orquestra, mas é nós, através do desenvolvimento das nossas virtudes, que vamos tocar a música da nossa vida. Quanto a isso, não há o que discutir. São as nossas escolhas conscientes do que a gente realmente quer ser que vai nos tornar pessoas melhores. E enquanto a gente estiver nesse caminho de autoconhecimento contínuo, com certeza cada dia vai ser uma batalha. O quê? Mas no final do dia, nós saímos dele mais confiantes, mais conscientes e nos tornando seres humanos mais dignos. Porque quando a gente escolhe esse caminho, não existe derrota. O que existe é mais esclarecimento sobre nós mesmos e sobre a vida. Você vai ter que concordar comigo que o melhor da vida é a gente descobrir quem a gente nasceu para ser. Qual que é o verdadeiro potencial que a gente guarda dentro da gente que tá ali pronto para ser despertado. Eu sei, claro que é. E quando essa chama reacendeu dentro de mim, eu percebi que chegou a hora de eu fazer um tratado. Não, um tratado não. Eu quero usar uma palavra mais forte aqui. Fazer um pacto. Macabra, coloca isso aí num corte sem contexto. Da Church já vai achar que a gente tá macumunada com calça curta. E o que seria então esse pacto? O pacto é um compromisso da gente não retroceder pro nosso antigo padrão, pros nossos velhos hábitos e comportamentos. E eles vão vir. Ou se vão vir. Muito engraçado. Eu mesmo aqui tava todo empolgado, estudando, lendo, gravando os vídeos aqui pro canal. E do nada veio essa energia assim, me deu uma rasteira. E eu caí, eu admito assim que eu fiquei me sentindo até ridículo por tudo isso que eu tô fazendo, por todo esse movimento que eu tô fazendo na minha vida. E, cara, isso não dá pra ficar acontecendo toda hora, porque vai minar minha energia. Uma hora eu não sei se eu vou conseguir me reerguer. Isso não é justo. E aí, qual que foi a ideia que eu tive então? Eu pensei assim, como todo pacto, que na verdade é um contrato, ele precisa ser escrito e registrado em algum lugar. Então eu peguei uma folha sulfite e comecei a escrever os meus objetivos, qual que é o compromisso que eu tô assumindo comigo e quais são as coisas que eu não vou mais fazer. Ou seja, como que eu não vou retroceder mais. E eu até trouxe aqui para mostrar para vocês como que foi que eu escrevi. Continue. Esse aqui foi o contrato que eu redigi. Aqui eu coloquei, inclusive, a assinatura de uma testemunha, que foi a minha esposa, no caso, porque eu também tô entendendo que é importante num contrato ter testemunhas, pessoas que aprovam aquilo. É claro. E quando a gente faz isso, quando a gente escreve que a gente está materializando o que a gente está se comprometendo, quando existe uma testemunha que está testemunhando o que a gente colocou aqui nesse documento também, quando a gente coloca uma data, porque eu coloquei também aqui a data, eu coloquei aqui a cidade que eu moro e a data, e eu também assinei esse contrato. Então, isso vai deixando ele mais oficial. E eu percebo que esse ato da gente escrever e materializar aquilo que a gente se comprometeu, ele se torna um símbolo do nosso poder pessoal. Eu tô orgulhoso de mim. Então, a minha ideia com esse contrato foi qual? Toda vez que eu voltar a ter esse sentimento e eu começar a me sentir mal, esses pensamentos começarem a tomar conta, eu vou voltar aqui, eu vou pegar esse contrato, eu vou ler o que eu escrevi nesse contrato, e aí eu vou me lembrar do que eu me comprometi, qual foi o compromisso que eu firmei comigo mesmo. E um compromisso, inclusive, que tem uma testemunha, uma pessoa que também acredita em mim e sabe que eu posso realizar isso. E isso, pra mim, na minha jornada, eu percebi que é muito forte.
E o legal de escrever é que a gente dá uma oficialidade para esse compromisso que a gente assume com nós mesmos. É tipo um contrato de aluguel de uma casa, por exemplo. Quando você assina o contrato, você se compromete a ficar aquele período ali que você assinou e pagar o aluguel naquele período. Ou seja, você tem uma obrigação. Todo mundo sabe disso. E eu acho que a gente tem que ter esse mesmo compromisso, essa mesma honra com o nosso propósito, com o caminho que a gente está escolhendo. A gente tem que levar isso com uma seriedade. E eu percebi que esse documento, esse compromisso que eu assumi, ele realmente deixa a coisa muito mais concreta. Eu entendi que pela minha experiência, assim, sempre que a gente começa a fazer algo novo na vida, que a gente vai tentar trilhar um caminho que a gente não conhece, não adianta, vai dar medo, vai ter dúvida. A gente vai achar muitas vezes até que é uma loucura o que a gente tá querendo ou que o que a gente tá fazendo é inútil. Mas não dá pra gente se abater por causa disso. Por mais que seja horrível, mas isso faz parte, infelizmente faz parte. E eu percebi que na minha vida eu tenho que seguir em frente mesmo sem ter o mapa, sem saber o caminho. E a vida, ela vai abrir de alguma forma as portas para eu conseguir ir para esse lugar que eu quero. Mesmo que não seja como eu planejei, mesmo que não seja na hora que eu quero que isso aconteça, mas se eu continuar fazendo esse movimento, de alguma maneira eu sei que vai dar certo. Eu só não sei como e nem quando, mas eu sei que vai. Porra! Mano, tu é um guerreiro. E eu sei, assim, que vai parecer até meio clichêzão de filme, assim, né? Mas, na minha visão, a gente só é derrotado no caminho que a gente escolheu quando a gente começa a ter medo de falhar e quando a gente começa a desistir de seguir esse caminho. Eu não acredito. E por isso fracassa. Porque isso derruba a nossa energia. E eu percebo que essa é a única derrota que uma pessoa pode ter na vida. Porque aquele que tentou e não chegou, ele não chegou ainda. Mas às vezes, quando a gente não chega, a gente toma isso como ponto final da história e desiste. E é nesse momento que a gente é derrotado. E eu coloco isso pra mim. Eu não cheguei onde eu quero ainda. Mas eu vou chegar lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eu também percebo que a gente tem provas na nossa vida das pequenas vitórias. Porque, por exemplo, eu sempre fui um cara super tímido. E pra muitas coisas eu ainda sou tímido. Mas eu decidi que essa timidez ela não vai mais me parar no que eu quero. Até gravar um vídeo aqui no YouTube, pra mim, não é uma coisa fácil. Eu tô lutando contra uma coisa aqui dentro que bota essa vergonha que eu tenho, essa timidez pra fora. Mas eu decidi que isso não pode me impedir de fazer o que eu acredito que é bacana, que é legal. E eu quero registrar essa saga. Então, eu coloquei como uma meta de nunca mais deixar a timidez me impedir de fazer algo que eu quero na minha vida. Porque eu sempre estive muito preocupado com a opinião dos outros, o que os outros vão pensar de mim. Será que eu tô sendo o cara legal? E isso é coisa de gente orgulhosa. O cara orgulhoso que acha que tem que ser o fodão em tudo, que não pode errar e que as pessoas têm que todas aprovar o que ele tá fazendo. E eu não sou um cara orgulhoso, muito pelo contrário, eu busco muito um caminho de humildade. Aham, sei. Então, eu posso sim trabalhar e lutar contra essa minha timidez e me expor. E não tem problema nenhum se eu passar por ridículo em algum momento. Se as pessoas não gostarem do que eu tô dizendo, tá tudo bem. Porque a grande pergunta é: qual que é o meu medo? O que que eu ganho e o que que eu perco deixando esse medo que me aflige tomar conta das minhas decisões? Uma coisa engraçada que me veio na cabeça quando eu fui responder essas perguntas, quer dizer, nem é tão engraçado assim na real, né? Mais ou menos. É que quando a gente partir dessa existência, em algum tempo, as pessoas não vão nem lembrar muito mais da gente. E eu não penso nisso de um modo assim pra ficar chateado, sabe? Mas ninguém é tão importante assim que não possa cometer erros, que não possa arriscar fazer as coisas.
Então, na minha visão, eu tenho que arriscar mesmo. Eu tenho que errar. E se eu errar, tá tudo bem. Claro, sempre com o intuito de querer acertar. Mas não deixar que o medo de errar me impeça de tentar. O que eu sei é que nem tudo na vida é preto no branco. O nosso destino, ele não tá batido na pedra. Então, a gente, como almas que estão aqui experimentando essa existência, a gente é metamorfoses ambulantes, como diz o poeta Raul Seixas. Então a gente não precisa carregar esse peso desse orgulho exacerbado de ter que acertar tudo. E eu acho que, na minha visão, pelo menos o que eu tô usando pra mim, é muito pelo contrário. Eu tô totalmente disposto a ouvir outras opiniões, e se essas opiniões fizerem sentido pra minha jornada, eu mudo a minha opinião e tá tudo bem. Mandou bem. Ele mandou bem, sim. E no próximo episódio, já que estamos nessa vibe de olhar pro que nos impede de crescer, eu quero adentrar em um ponto do nosso ser que todos temos dificuldade de admitir que ele existe. E quando a gente percebe esse ponto, temos a tendência de ignorá-lo. Mas não adianta ignorar, isso só vai piorar as coisas. Quer saber o que é ou o que são estes pontos? Fica comigo, segue aqui junto na nossa jornada, continua de mãos dadas com a nossa ordem dos agentes do destino, para que juntos a gente caminhe rumo à melhor versão de nós mesmos. Esse vídeo fez sentido para ti, eu peço que tu deixe teu like, e se tu achar interessante compartilhar com alguém que tu conhece, eu vou te agradecer bastante. Puxa o carro. Muito obrigado por seguir até aqui e uma ótima semana.